conhecido na mecânica de volta aí. E aí tem do cliente Jânio e do Vicente, pai e filho. Fizeram o projeto de restauração do motor do carro aí com a gente. O carro volta agora para curar aquele vazamento de óleo. A gente já havia comentado aí em vídeo de manutenção anterior do carro. O carro ficou com vazamento entre câmbio e bloco. E pelo jeito ficou com vazamento também no retentor dianteiro. De repente vazou menos, aí a gente não havia notado a última vez. Então tá aqui o vazamento, ó. E aqui agora tá começando a aparecer o vazamento no retentor dianteiro do bebê. Nós vamos desmontar tudo para ver aqui, mas tenho quase certeza que é GM os retentores. E ainda assim vazou, se não for GM é Sabó. Então aqui mais uma vez reiterando porque que a gente não se envolve mais nesse tipo de projeto. É o tipo de coisa que tem muita variável para dar errado, e com uma peça que der errado a gente tem que assumir a garantia. A gente acaba inviabilizando totalmente o serviço para nós como mecânica, né? É triste, mas é essa a realidade. Aqui ainda consegui conciliar com o cliente uma troca de bucha do agregado que precisava já, e talvez uma retífica de setor. Nós vamos avaliar melhor o setor ali quando tiver tudo no chão, pra gente não perder tudo, né? Porque eu preciso dar a garantia daquele retentor. E aí agora temos mais uma distribuição para montar. Eu vou avisar o cliente que vai se estender o serviço do carro. E vamos ver o que nós vamos tirar aqui de retentor só para confirmar, mas se não for GM é Sabó. Aqui o cliente fez a parte de suspensão num conhecido dele lá, então ele fez aí toda a parte de amortecedores do carro e tal. Ele nos informou que ia fazer lá por questão de custos, aí achou mais em conta, acho que até conhecido da família lá. Depois a gente vai dar uma olhadinha meio por cima só pra ver se tá tudo certinho, pra avisar ele caso não esteja. E avaliar as pastilhas traseiras, que é onde ele colocou os pneus aí. Parece que falaram que tava sem pastilha traseira e eu acho que não, acho que o carro tem pastilha ainda. Vamos dar uma avaliadinha pra ele. Vamos começar todo o processo de desmontar aqui. Ver se a gente consegue deixar o mais perto desse agregado sair do carro hoje. E tentar se animar, porque é triste, né? A quantidade das peças aí tá nos derrubando. Eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que dizer. Então bora lá, vamos trabalhar. Então pessoal, só para mostrar aqui para vocês, já soltamos os montantes, escape, parte de direção hidráulica, está tudo solto aqui no carro. Já soltamos a barra de direção. Até uma curiosidade, a gente sempre foi acostumado a ver o parafuso da coluna de direção como um Torx 6, um Allen 6, se eu não me engano. E a gente já tinha visto alguns Vectras aí com sextavado 13, e esse carro tava com sextavado 13 original. Então acho que os primeiros Vectras aí, de repente, aquele parafuso era sextavado e foi feito um upgrade. Mas a dureza é 10.9, não é comum um parafuso 13 com essa dureza, né? Aqui a gente já está pronto para baixar o agregado do carro. Falta só soltar, pronto não, na verdade falta soltar a mangueira superior de direção hidráulica ali. Eu já vou soltar e a gente pode baixar o agregado, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês são algumas coisas já aqui, para ficar registrado até para o cliente vai ver o vídeo aqui. O óleo de direção hidráulica eu tentei colher para reutilizar, porém ele ainda está soltando o óleo original amarelo velho aí. Então eu vou recomendar para o cliente a troca. Tava tentando salvar para economizar para ele, mas vou recomendar a troca. Bom, aqui eu já havia falado que também achamos vazamento aqui no retentor dianteiro do virabrequim, então vamos ter que substituir os dois. Aqui aparentemente tem vazamento no retentor de semi-eixo também. Eu vou sugerir para o cliente, já que vai estar tudo no chão, fazer a substituição, né? Mas aí fica com ele. O setor a gente vai olhar com mais calma, porque o setor a gente viu e deu a aparência de ser aqueles setores paralelão, mas a gente também já viu um Vectra, outro Vectra aí, mais antigo, de primeira geração, com um setor parecido com esse. Então de repente foi alguma variação que houve. Então a gente vai olhar se for um setor original GM, ele aparentemente não tem vazamento. Existe uma folga lá dentro que aparenta ser proveniente do telescópico lá, que é bem crônico, né? Então a gente vai avaliar isso aqui e aí deixar para a escolha do cliente se ele vai querer fazer o recondicionamento do setor ou não, né?
talvez não seja tão necessário. Mas barra axial aqui, tem ninguém em casa mais, então barra axial teria que trocar. Já vamos recomendar terminais também, os dois lados sempre, aqui só se troca os pares. Os pivôs estão ok, são originais, aí fica a critério do cliente, daria para continuar usando, a gente não assina embaixo, né, pela idade, né. Mas estão em dia os dois, nenhum com coifa rasgada, a gente vai dar uma olhadinha com o agregado no chão por folga, mas aí é a escolha do cliente também. Vamos seguindo aqui, quando tiver o agregado no chão eu mostro mais coisas para vocês. Então galera, o agregado já saiu do Vectrão aí, ó. Então aqui só para mostrar uma das buchas que estava totalmente degolada já, nem deu para tirar o parafuso. O agregado já tinha baixado num ponto que eu não conseguia chegar com a ferramenta para tirar o parafuso. Então tem o agregado, 6 buchas para trocar, as que não estão ruins aí, estão velhas, né? Na verdade as únicas que estão passáveis seriam as duas traseiras. As outras aqui já, todas elas ficaram ruins, né? A partir do momento que uma se entrega, as outras não aguentam. E aqui o coxim traseiro separou. Esse coxim não estava separado quando voltou o motor pro carro. Ele deve ter separado depois, né? O carro voltou a rodar, já estava velho, de certo, rasgando. Separou, né? Acontece. Então tem que trocar ele também. Pivôs são originais, eles estão ok, aparentemente sem folga. Mas pela idade a nossa recomendação seria a troca, né? Que fica para o cliente decidir. Ele trocou as bieletas do carro. Dá a impressão de que as buchas da estabilizadora também são novinhas, mas eu vou... Não, acho que não. Eu vou só confirmar com ele se foram trocadas ou não, porque essa é a hora para trocar, se ele quiser, né? Então trocar aqui. Terminais e barras tem que fazer. Perigoso já. Essa aqui já tem folga, né? Mas ela já não tem mais rigidez nenhuma. O setor, que era uma incógnita. Esse setor aqui a gente olhou e achou ele estranho. Ele achou ele diferente do que a gente está acostumado aqui, né? O corpo dele, sem pintura e tal. A gente tinha até suspeitado que fosse o setor chinês. O carro tem um volante um pouquinho mais pesado e tal. Mas depois a gente acabou vendo outros Vectras e agora a gente vai confirmar que o setor de primeira safra, que o setor é esse aqui. Então a gente vai confirmar aqui, aparentemente é um setor GM, só ele é diferente do que a gente está acostumado. E se for... Aí, ó, aqui 02 de 97. E se for, a gente vai deixar para o cliente decidir aí se quer fazer o recondicionamento dele. Embora não tenha vazamentos, né? Só para aproveitar a mão de obra. Ou se ele vai querer deixar do jeito que tá aí. Não tem vazamentos, aparentemente não tem folga. Ele tem folga na cruzeta lá dentro do carro, que é o mal crônico do Vectra, né? Mas aqui no setor aparentemente não tem folga. Mas aí a decisão é do cliente, né? Aqui o carro passou por uma substituição de barra e terminal de um dos lados, então por isso que elas têm condição de saúde diferente. Isso a gente nunca recomenda, vocês já sabem, né? Item de suspensão sempre aos pares. Então essa aqui está condenada, daí a gente recomendaria a troca do par aqui. Entra um set de VMAR pelo uso do cliente, aí é para ir para uma vida inteira, a menos que pegue um buraco, alguma coisa. Então é isso aí. Aqui os coxins da caixa de direção estão bastante ressecados e aqui tem até um pouquinho rachado. Só que esse coxinho original já não encontra. A gente já não encontra mais. Então entre botar um paralelo e deixar o velhinho aqui, se não tá estourado, eu deixaria o velhinho. A gente faz a higienização e volta ele pro lugar. Confio mais no caso. Então é isso aí. Pivô, terminais, barras, embuchamento do agregado, coxinho traseiro, suporte do... as buchas de balança estão boas, né? Estão boas, mas se ele quiser aproveitar também e fazer, daria para fazer, mas estão boas, daria para levar mais um bom tempo aí.
A parte de freio aqui, o cliente instalou pneus aí numa empresa dedicada e eles falaram do sistema de freio. O sistema de freio do carro não tá zero, o carro ele tá bastante enferrujado, o carro ficou muito tempo parado, né? E aí pegou uma chuvinha aqui na frente também, o dia que o carro chegou, aí deu essa enferrujadinha. Mas ele tem bastante disco e pastilha ainda. Na próxima rodada, aí daqui uns 20, 30 mil quilômetros talvez, vai depender do uso do cliente, né? Mas o Vectra dura bastante, pastilha e freio. Na próxima rodada eu recomendaria fazer disco e pastilha, né? Aí deixa tudo zerado. E aí ele falou aqui que da parte traseira foi dada a recomendação de troca, porque estaria já no limite. Pode que a gente tenha deixado passar despercebido, mas eu acho que não, eu acho que não, tem bastante pastilha ainda. Depois eu vou confirmar por dentro. Ó. Ver se a pastilha de dentro tá boa. Tem mais de meia vida de pastilha. Essas pastilhas traseiras são capazes de durar mais do que as dianteiras, porque o Vectra distribui muito pouco freio para traseira. Acho que não deve chegar a 30%. Então aí o cliente já pode saber que disco e pastilha de freio aqui, com certeza mais uns 20, 30 mil quilômetros deve chegar. Então não precisa se preocupar com isso agora. Parte de flexíveis e fluido de freio, eu lembro que a gente fez antes de liberar o carro, que estava perigoso. Então a parte do sistema de freio pode ficar tranquilo por enquanto aí. Vamos agora baixar esses dois semi-eixos aí e arriar o câmbio, colher o óleo do câmbio, arriar esse câmbio. Aqui no câmbio a gente já identificou que teria o retentor de semi-eixo, pelo menos do lado de lá, estaria aparentemente vazando. Então dá pra gente recomendar a troca dos dois, aí o cliente decide se quer fazer. Seria a princípio aquele em corretiva e esse aqui em preventiva, né? Mas se ele quiser deixar e até acompanhar, ver se realmente é vazamento nele aqui, porque como o carro tá vazando óleo, pode ser que tenha sujado aqui do óleo do retentor aqui, né? Então se ele quiser dar uma chance pra ver, a única questão é que aproveitaria bastante a mão de obra aqui, né? Se executasse agora esse serviço. Fora isso, nada de mais sério foi encontrado, tá tudo em dia. Parte de cárter, sobrecárter, sem vazamento, como esperávamos. O resto tá tudo legal aí. Então é só os itens mesmo que tinham ficado para depois aí na parte de agregado e suspensão, né? Aí galera, para registro aqui algo que nos deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Retentor do volante e motor não vaza. Retentor traseiro do virabrequim não vaza. É um GM, como a gente havia já presumido. É um GM e não vaza óleo. O vazamento aqui está vindo do câmbio, possivelmente do retentor do eixo da bomba. Também foi trocado por agente, também foi fornecido por agente, então igual é garantia igual, né? Mas pelo menos a gente sabe que não foi o retentor do volante. E isso é bom, porque esse retentor aqui não arruma original mais, esse do câmbio. Foi colocado um retentor aí de uma marca boa, acho que Corteco, pela fornecedora Totem, né, que já é uma fornecedora que encontra para nós esse tipo de coisa. Mas igual aqui o dianteiro vaza, né? Aqui tem um vazamento igual, então aqui a gente vai ter que ver e resolver. E aqui também vamos ter que desmontar, tirar o conversor de tórico, vamos perder mais óleo aí para sanar. Que aqui eu vejo um suor que parece ser óleo também. Vou dar uma avaliada melhor para garantir. Parece que tem um suorzinho ali também. Bom, vamos ver e aí eu conto pra vocês daqui a pouco. Então galera, vamos só recapitular bem rápido aqui. Eu vou editar esse vídeo pra vocês. No próximo vídeo já volto com serviço mais avançado aqui em andamento. Garantias.
Os dois vazamentos, vazamento possivelmente proveniente do retentor traseiro e ou do retentor da bomba de óleo do câmbio. Vamos tirar o conversor para avaliar. Um princípio de vazamento no retentor dianteiro do virabrequim. Então, ambos os serviços aí são em garantia. E os serviços contratados, que a gente acatou todas as nossas recomendações, com algumas ressalvas aí. O setor, a gente conversou com ele, esse setor aí ele é diferente dos Vectras que a gente está acostumado a ver, mas já vimos em Vectras, especialmente de primeira geração, de pré-série e Vectra B, esse setor diferente. O setor dele não vaza e aparentemente não bate. Daí eu deixei para o cliente escolher. A nossa recomendação é estar tudo na mão aqui, refaz o setor, né? Mas deixei para o cliente escolher e ele optou por não fazer agora, vai dar uma chance pro setor. Ele está ciente que pode vazar aí logo depois, pode bater logo depois, mas ainda assim daí optou por dar uma segurada. As axiais e terminais estão ruins aí, ó, estão com folga. Então essas a gente vai substituir. Lembrando que eu vou tirar o setor daqui para fazer substituição, fazer na bancada para não forçar pinhão e cremalheira no setor, né? Que é o jeito adequado de fazer. As buchas da barra estabilizadora o cliente vai substituir. As 6 buchas de agregado já estavam na lista aí para substituição. E o cliente também acatou a nossa recomendação de fazer a substituição dos pivôs. Embora sejam originais, né? Pela idade aqui e não aparentarem ter folga, ele vai seguir a nossa orientação e vai substituir os pivôs, tá? Isso é muito bom, né? Também vai entrar um coxinho traseiro, que o desse carro já se separou em dois aí, vai entrar um coxinho novo. O cliente vai fornecer todas as peças aqui. Como ele tá com o orçamento já um pouquinho apertado pro carro nessa pegada, ele optou por ele mesmo fornecer todas as peças. Aí ele assume a garantia, né, o risco de garantia das peças, lembrando que a gente vai avaliar as peças antes de instalar, mas ele assume qualquer possível garantia que possa ter relacionada a defeito de peças, né? Isso não afeta a garantia de mão de obra do serviço, né? E ele está comprando exatamente as mesmas marcas que a gente compraria, então a garantia maior é que ele vai estar usando o melhor do melhor, então a chance de problema é bem pequena. Vamos embora começar a fazer isso aqui tudo. Esse vídeo daí já vai pro ar para ficar aí tanto para o cliente quanto para quem está acompanhando o canal e vendo aí, entender um pouquinho do porquê que a gente está abrindo mão de certos serviços, né? Judia bastante e a qualidade das peças está tão ruim que nem retentor aí, o índice de problema é mais de 50%. Então não tem como a gente assumir mais esse tipo de coisa, né, como mecânica, senão a gente vai literalmente falir. Já estamos quase um falir de verdade. Então tem certos itens que não tem como a gente assumir as perdas aí, a gente tem que entrar num contrassenso com o cliente para achar um caminho que não judie tanto dos dois lados, né? É uma droga porque a gente não tem um respaldo de um fabricante, que nem um retentor aí, o cara liga, manda mensagem, os caras não estão nem aí. Ou piores, assim, só envia para nós que a gente te manda um novo. Sim, resolve, né, a mão de obra que a gente perdeu. Então daí, isso é para vocês entenderem porque que certos serviços a PW já não faz mais. Esse carro tem aí uma folga na cruzeta de direção, é crônico dos Vectras também dessa geração. Não temos aí a opção de substituição, já não acha mais essa cruzeta nova. Teria que tentar fazer um upgrade para uma mais nova, mas ainda assim é o risco de pegar uma usada, botar e tá com o mesmo problema, então é outra coisinha complicadinha aí. Tem que pensar uma alternativa aí para um futuro. Mas é isso aí, galera. Então fiquem com o vídeo aí, curtam, compartilhem, deem like aí para ajudar a gente. Sim, tinham falado aqui de pastilha e disco de freio para o cliente. O carro tá com os discos bastante frisados, tanto dianteiro quanto traseiro, mas o carro tá bem bom de pastilha ainda. Então a minha recomendação para o cliente foi o seguinte: usa esse set de disco e pastilhas aí, pelo menos 20 mil quilômetros tu ainda tem neles. E aí faz a manutenção completa aqui, entra com disco e pastilha nova, né? O disco talvez até salve aí no futuro, com a retífica, né? Mas utiliza aqui e depois entra com tudo novinho, né?
Como o carro é mais para passeio, ele vai acabar rodando relativamente pouco com o carro, então dá para usar tranquilo aí por mais uns 15, 20 mil quilômetros com certeza. Traseira até mais, se você traseira até mais, capaz de durar. Então ele não precisa investir nisso agora. Bora trabalhar. Ah, sim, mais uma coisa. Os retentores de semi-eixo aqui, especialmente o interno, tem bastante óleo. Só que não dá pra gente ter certeza se ele tava vazando ou se é o óleo que veio de dentro aí, que sujou. Então daí eu disse pro cliente, segura, não troca agora, economiza esse dinheiro, né? Porque depois não precisa baixar o agregado para fazer, né? A gente desmonta os eixos aí e faz, então não tem por que ele especificamente fazer agora. Então esses aqui ficou para depois se precisar, porque daí a gente vai limpar aqui. De repente ele nem tá vazando, de repente o vazamento era proveniente aqui interno e tava sujando lá, né? Mas é isso aí, galera. Bora trabalhar aqui, finalizar, e aí eu vou mostrando pra vocês mais novidades.